Você já se perguntou se, por trás dos sorrisos e das palavras amistosas, pode haver intenções ocultas capazes de minar a sua paz e corroer a sua energia vital? Imagine por um instante que você pudesse reconhecer de imediato, mesmo antes de acontecer qualquer dano, os comportamentos e atitudes que sinalizam que alguém ao seu redor carrega uma maldade sutil, mas destrutiva. Hoje vamos mergulhar profundamente neste tema, que é ao mesmo tempo desafiador e essencial para quem busca viver com consciência e resiliência. Durante os próximos minutos, exploraremos 9 sinais claros que indicam que uma pessoa maldosa está se aproximando, se escondendo por trás de aparências amigáveis e manipuladoras e que, se não identificados a tempo, podem ter um impacto devastador na sua vida pessoal e profissional. Mas antes de avançarmos para o conteúdo mais profundo e transformador, eu quero te fazer um convite. Se você deseja realmente aprender a proteger a sua paz interior, se você quer estar preparado para lidar com essas energias negativas e transformar cada encontro em uma oportunidade de autoconhecimento e fortalecimento, então se inscreva agora mesmo neste canal. Ative as notificações para não perder nenhuma dica poderosa. Deixe seu like e nos comentários compartilhe suas experiências ou dúvidas sobre como identificar essas energias nocivas. Esse engajamento é fundamental para que possamos, juntos, construir uma comunidade que se apoia e se fortalece com o saber dos antigos e das melhores práticas que ajudam a viver de forma mais consciente. E agora que você já se juntou a nós e está pronto para essa jornada intensa de descoberta, prepare-se para explorar cada um desses 9 sinais com a profundidade e a clareza dos ensinamentos estoicos que sofredores modernos precisam para enfrentar o mundo com mais disposição e sabedoria. Aqui, no Espalhando Conhecimento. Vivemos em um tempo em que a convivência se torna cada vez mais complexa e nem sempre é fácil distinguir entre pessoas verdadeiramente bondosas e aquelas que escondem por trás de uma fachada de simpatia intenções maliciosas. O primeiro sinal claro de que há uma pessoa maldosa por perto pode ser percebido na maneira como ela reage às críticas. Enquanto a maioria das pessoas valoriza feedbacks construtivos e está disposta a refletir sobre seus comportamentos, a pessoa maldosa tende a reagir com hostilidade, desdém e até mesmo a atacar aqueles que ousam apontar qualquer imperfeição. Ela se recusa a ouvir e, em vez disso, projeta sua própria insegurança e ego em uma agressividade que visa silenciar qualquer voz que a desafie. Essa recusa em reconhecer seus erros é um comportamento que sempre revela a fragilidade interior de alguém que utiliza a maldade como escudo para encobrir suas próprias deficiências. Quando você observa alguém que se irrita de maneira desproporcional ao receber um comentário sincero, levando a pessoa a iniciar uma sequência de acusações sem fundamento, é fundamental parar e refletir. Essa reação é realmente saudável? É como se essa pessoa precisasse constantemente provar algo, e em cada ataque verbal, revelasse uma necessidade patológica de dominar e controlar o ambiente. Um comportamento típico daqueles movidos por sentimentos mesquinhos que, no fundo, temem ser expostos, e por isso se escondem atrás de uma brutalidade injustificada. Outro sinal marcante de que uma pessoa maldosa está por perto é a sua tendência a manipular informações e situações a seu favor, muitas vezes distorcendo a verdade ou inventando histórias que servem apenas para prejudicar os outros. Essa manipulação pode ser sutil, conduzida através de olhares que comunicam intenções sombrias ou de comentários envenenados disfarçados de conselhos. Ou pode se manifestar de forma mais direta, com mentiras descaradas. O mal em uma pessoa que age dessa maneira não se encontra na palavra isolada, mas na intenção insidiosa de usar a verdade como ferramenta de controle e opressão. Quando alguém sempre tenta colocar os outros para baixo para se sentir superior, ou constantemente distorce os fatos para criar uma narrativa que o beneficia, é um claro indicativo de que essa pessoa não possui respeito pelos sentimentos alheios, e sua influência pode se espalhar como uma praga, corrompendo ambientes até mesmo onde se espera encontrar harmonia e respeito mútuo. Além disso, um terceiro sinal perceptível
é quando a pessoa maldosa demonstra um comportamento extremamente invejoso e competitivo, mesmo em situações onde a cooperação e o apoio mútuo seriam mais produtivos. Esse tipo de comportamento se manifesta quando ela constantemente compara suas conquistas com as dos outros, minimiza ou desvaloriza os sucessos alheios para, de alguma forma, elevar a sua própria autoestima. A inveja, quando combinada com a maldade, torna-se um combustível poderoso para atitudes desleais. A pessoa passa a saborear cada falha dos demais como se fosse um troféu pessoal e não hesita em agir com frieza e hostilidade para manter o seu senso de superioridade. Essa postura é um alerta vermelho para que se mantenha distância, pois ela não só demonstra a incapacidade de compartilhar as alegrias com empatia, como também pode a qualquer momento transformar-se em ações que visam prejudicar de maneira grave aqueles que se destacam. É importante ficar atento quando alguém constantemente busca a desvalorização dos outros, pois por trás dessa necessidade de autoafirmação há uma fragilidade que se esconde em meio à maldade dissimulada. Outro sinal que deve ser observado com cuidado é a tendência dessa pessoa a criar conflitos e a semear discórdia em ambientes onde há harmonia. Quem pratica a maldade frequentemente não se contente apenas em viver isoladamente com seus pensamentos sombrios. Ela precisa constantemente espalhar esse veneno para os demais, provocando brigas, intrigas e até mesmo desentendimentos familiares ou profissionais. Se você perceber que sempre que ela se aproxima, há um clima de tensão, de desconfiança e de atrito que parece não ter explicação lógica, isso pode ser um indicativo claro de que suas intenções não são de construir pontes, mas de destruir laços e criar divisões. Uma pessoa maldosa prospera no caos, pois o tumulto a permite exercer seu poder de manipulação e de controle, e cada semente de discórdia plantada é uma maneira de manter a atenção sobre si mesma. Essa necessidade de privilegiar o conflito, mesmo que de forma sutil, é um comportamento que pode ser devastador, pois eleva a negatividade a um patamar em que o ambiente se torna tóxico, comprometendo o bem-estar de todos os que convivem nessa atmosfera. Além disso, um quinto sinal claro é o comportamento de falso altruísmo, aquele de fingir se importar com os outros, enquanto no fundo, cada gesto de bondade é apenas uma máscara para esconder interesses pessoais e muitas vezes malévolos. Essa hipocrisia pode ser identificada quando as atitudes da pessoa não condizem com suas palavras. Ela pode discursar sobre a importância da empatia e da compaixão, mas, na verdade, age de forma egoísta, utilizando-se das fraquezas alheias para benefício próprio. Quando você observar que alguém que aparenta se oferecer para ajudar sempre acaba colocando-se em posição de controle, ou que seus gestos de solidariedade são seguidos de críticas veladas ou manipulações para obter vantagem, esteja atento. Esse é um sinal de que a pessoa, na verdade, utiliza a fachada do bem para mascarar uma intenção de dominação e prejuízo. Essa desarmonia entre discurso e prática é um dos indícios mais reveladores da maldade, que pode estar oculta sob uma aparência amável. Um sexto sinal, e igualmente importante, diz respeito à capacidade que essa pessoa tem de semear desconfiança e dúvida nos outros, muitas vezes através de comentários insidiosos e atitudes de insinuar sem demonstrar de forma direta. Pessoas malévolas frequentemente utilizam a arte da sugestão para criar intrigas e fazer com que os que as rodeiam comecem a questionar a lealdade, a integridade e até mesmo a sanidade dos outros. Esse comportamento, que pode parecer sutil e até passageiro, é extremamente perigoso, pois mina a confiança das relações e gera um ambiente de instabilidade e incerteza, onde cada palavra tem o peso de uma acusação velada. Se você se deparar com alguém que, de forma sutil ou direta, está sempre colocando dúvidas sobre os motivos, as intenções ou a moral daqueles ao seu redor, esse é um claro sinal de uma personalidade maldosa que prefere a manipulação psicológica como meio de controle. O sétimo sinal que pode indicar a presença de uma pessoa maldosa é a sua extrema resistência
em admitir erros ou falhas, acompanhada de uma postura defensiva que se transforma em um ataque agressivo diante de qualquer sugestão de mudança. Quando confrontada com uma crítica, em vez de refletir e reconhecer que possui áreas a melhorar, essa pessoa imediatamente desvia o assunto, projeta culpa nos outros e demonstra uma relutância patológica em aprender com os próprios enganos. Essa incapacidade de aceitar a imperfeição e de trabalhar para se aprimorar é frequentemente acompanhada de insultos e de uma violência verbal que não deixa espaço para o diálogo construtivo. Ela se fecha em uma torre de arrogância, onde qualquer tentativa de orientação é vista como uma afronta pessoal. Esse comportamento defensivo é uma clara manifestação das inseguranças que, no fundo, alimentam a sua maldade, pois ao se recusar a assumir suas próprias limitações, a pessoa cria um muro de hostilidade ao redor de si, que, ironicamente, a torna ainda mais vulnerável e perigosa para os que a cercam. O oitavo e último sinal tem a ver com a capacidade de distorcer a verdade para criar uma imagem perfeita, ou, ao contrário, para difamar os outros sem qualquer base real. A pessoa com intenções malévolas frequentemente manipula informações, exagera fatos e até inventa histórias para que os outros acreditem em sua versão distorcida dos acontecimentos. Essa verdadeira arte da mentira é utilizada para manter a sua posição de poder e para desacreditar aqueles que poderiam, de alguma forma, desafiar seu controle. Se você notar que alguém constantemente fala em tom conspiratório, insinuando segredos ou bolorando histórias sem fundamento, é um forte indicativo de que a maldade pode estar latente ali, escondida nas entrelinhas de uma conversa aparentemente inocente, mas que na verdade serve para semear inimizade e romper laços de confiança. Por fim, o nono sinal que sintetiza os anteriores e revela de forma contundente a natureza maldosa é o padrão repetitivo de atitudes negativas que, com o tempo, se tornam evidentes para aqueles que estão atentos. Quando você começa a perceber que uma pessoa manifesta, de forma contínua e sistemática, comportamentos que, isoladamente, poderiam ter explicações diversas, mas que, juntas, formam um quadro de malícia, é fundamental prestar atenção. Essa constância na negatividade, seja através de manipulações, inveja, críticas destrutivas, falsas promessas de ajuda ou a criação de intrigas, é o que, de fato, confirma a presença de uma pessoa maldosa em seu convívio. Afinal, ninguém nasce odiando ou sendo malévolo. Esses traços são moldados e reforçados pela repetição de comportamentos que, com o tempo, se cristalizam na personalidade. Se você observar que, repetidamente, seus relacionamentos se deterioram, ou que certas interações sempre acabam em sofrimento e discórdia, mesmo quando não há razões aparentes, é essencial considerar a possibilidade de que uma influência maldosa esteja agindo nos bastidores. Ao adotar uma postura de autoconhecimento e discernimento, guiado pelas práticas e ensinamentos dos antigos, você se torna apto a identificar esses 9 sinais com clareza e a proteger a sua paz interior. O conhecimento e a sabedoria estoica nos ensinam que não podemos controlar o comportamento dos outros, mas temos a total responsabilidade e o poder de escolher como vamos reagir a eles. Cada vez que você optar por permanecer atento e desviar a sua atenção dos comportamentos negativos, estará fortalecendo o seu espírito e contribuindo para um ambiente de convivência mais saudável e harmonioso. Essa atitude, que pode parecer simples, tem um efeito exponencial na sua capacidade de conviver com aqueles que, porventura, possam ter intenções malévolas, porque você deixa de ser refém da manipulação e se torna o protagonista da sua própria história. Imagine o quão transformador seria o dia a dia se você conseguisse identificar e se distanciar daqueles que semeiam o caos e a discórdia, substituindo-os por energias que promovem a harmonia e o autoconhecimento. Essa capacidade não é algo inato, mas sim um aprendizado contínuo, que requer atenção, reflexão e, sobretudo, a coragem de olhar para a realidade com os olhos da razão. Ao reconhecer cada um desses sinais, você não apenas protege a sua integridade emocional, como também conquista uma postura de sabedoria
que torna todas as suas relações mais autênticas e equilibradas. Essa clareza é o que permite que você transforme situações difíceis em oportunidades de crescimento, algo que os grandes filósofos estoicos sempre enfatizaram. A adversidade é, na verdade, a chance de forjar uma alma inabalável. Conforme você internaliza esses sinais, vai perceber que a verdadeira vitória não está em expor ou confrontar a pessoa maldosa, mas sim em manter a sua essência intacta, em cultivar a sua própria paz de espírito, independentemente do ambiente ao seu redor. Essa postura, fundamentada na disciplina da mente e no autoconhecimento, te dá o poder de responder com sabedoria à negatividade, transformando cada ataque em um aprendizado e cada ofensa em uma lição que te fortalece. Ao desenvolver essa habilidade, você se torna imune à influência corrosiva dos comportamentos malévolos, e isso te liberta. Liberta para que a sua energia seja direcionada para aqueles que verdadeiramente importam e para que você possa viver com uma consciência limpa e renovada. É importante entender que no mundo atual, onde as relações humanas são muitas vezes marcadas por ambiguidades e interesses ocultos, saber distinguir a energia positiva da negativa é uma ferramenta essencial para a manutenção do equilíbrio emocional. Quando você passa a reconhecer, com base nestes 9 sinais, que determinada pessoa possui comportamentos que, mesmo que sutis, indicam uma predisposição à maldade, você pode se afastar ou, ao menos, proteger-se de influências prejudiciais sem precisar criar conflitos ou rompimentos abruptos. Essa habilidade de discernimento é, sem dúvida, um dos maiores legados do estoicismo, a arte de reconhecer o que alimenta o seu bem-estar e o que, ao contrário, drena a sua energia. Assim, a cada novo encontro, a cada nova situação, você pode aplicar essa sabedoria de forma prática, garantindo que aquilo que se aproxima de você esteja em consonância com os seus valores e contribuindo para um ambiente de convivência saudável e enriquecedor. Pense nos momentos em que você se surpreendeu com uma palavra maldosa, um comentário sutil ou um olhar que parecia esconder uma intenção negativa. Esses são os momentos que, se interpretados corretamente, servem de alerta para que você redobre a sua atenção e preserve o seu espaço emocional. Ao aprender a identificar esses sinais, você desenvolve um tipo de radar interno, que ao longo do tempo se torna cada vez mais afinado e capaz de distinguir entre o que é genuíno e o que é uma tentativa de manipulação ou de disseminação de maldade. Essa sensibilidade é algo que se adquire com prática, mas que não apenas te protege, como também te capacita a interagir de forma mais autêntica e respeitosa com o mundo ao seu redor, permitindo que você cerque a si mesmo de pessoas que realmente agregam valor à sua existência. Além disso, ao refletir sobre esses sinais e praticar constantemente o autoconhecimento, você passa a perceber que muitas vezes a maldade não se manifesta de forma ostensiva, mas se disfarça sob o manto da normalidade. É nesse contexto que a sabedoria dos antigos nos alerta para a importância de olhar além das aparências e de não confiar cegamente em palavras ou gestos que, à primeira vista, parecem inocentes, mas que, em sua essência, carregam uma energia corrosiva. Ao desenvolver essa visão aguçada, você se torna capaz de manter a sua integridade e de agir com discernimento, mesmo quando o ambiente parece conspirar para desestabilizar a sua paz interior. Cada um desses sinais, a hostilidade desproporcional diante da crítica, a manipulação sutil da verdade, a inveja velada, a tendência a semear discórdia, o falso altruísmo, a criação de desconfiança, a incapacidade de admitir erros, a distorção da realidade e a constância em comportamentos negativos, não deve ser encarado isoladamente, mas sim como parte de um todo que revela a verdadeira natureza de uma pessoa maldosa. Ao integrá-los na sua percepção, você constrói um entendimento mais profundo das dinâmicas humanas e se torna mais apto a proteger a sua própria essência. Essa percepção não só te torna mais resiliente, mas também te permite transformar as interações negativas em oportunidades de crescimento, pois cada experiência
se converte em um aprendizado valioso sobre como manter a sua paz e fortalecer os seus limites. Imaginar a sua vida com essa visão é se dar a oportunidade de viver de maneira mais consciente, onde cada palavra ou gesto que possa ferir é analisado com a calma e a racionalidade de um verdadeiro praticante do estoicismo. Essa postura te inspira a escolher os seus relacionamentos com cuidado, a valorizar aqueles que trazem luz à sua existência e a se afastar gradativamente de tudo o que ameaça a sua tranquilidade. Ao fazer isso, você também se torna um exemplo para os outros, mostrando que a verdadeira força está na capacidade de discernir e de agir de forma autônoma, sem se deixar levar pelo caos das emoções negativas. Quando você escolhe cultivar essa consciência, aprende que o confronto desnecessário é evitável e que a sua energia pode ser redirecionada para coisas mais nobres, como o autoconhecimento, a produção de resultados positivos e o cultivo de relações sinceras e respeitosas. Essa habilidade de manter a sua postura, mesmo diante de comportamentos que tentam te desestabilizar, é um dos maiores presentes que o estoicismo pode oferecer, a capacidade de ser imperturbável. É essa fortaleza interna que, no final das contas, te permite transformar cada obstáculo em uma oportunidade para se reinventar, para evoluir e para se tornar uma versão cada vez melhor de si mesmo. Ao longo dessa jornada de entendimento, você descobre que identificar esses 9 sinais é apenas o primeiro passo para se proteger e para construir um ambiente de convivência que favoreça o crescimento mútuo e a harmonia. A verdadeira sabedoria está em saber que, mesmo que não possamos mudar o comportamento alheio, podemos sempre escolher a melhor forma de responder a ele, e essa escolha hereditária é o que define o seu caráter. Quando você se permite praticar essa arte de discernir, de se proteger e de silenciar aquilo que não acrescenta nada à sua vida, você se torna o guardião da sua própria paz, um verdadeiro mestre de si mesmo. Cada experiência e cada interação se tornam, assim, uma oportunidade para reafirmar o seu valor e para fortalecer a sua convicção de que a sua paz interior é inegociável. Quando você começa a perceber que a energia negativa paga um preço alto e que ela pode ser neutralizada pelo poder do autoconhecimento e da disciplina emocional, você se transforma em um ser de luz que sabe exatamente onde está e quais são os seus limites. Essa transformação não acontece de forma abrupta, mas é o resultado de um trabalho diário e constante, de uma escolha contínua de cultivar a paz e de se afastar do que ameaça a sua essência. Portanto, se você está determinado a transformar a sua vida e a se proteger das influências maldosas que, por vezes, se escondem sob o disfarce da normalidade, saiba que o primeiro passo é sempre o autoconhecimento. Quando você se conhece de verdade, descobre que a fonte de toda a maldade externa muitas vezes tem raízes em conflitos internos não resolvidos, tanto nos outros quanto em você mesmo. E é nesse conhecimento profundo que reside a chave para construir relacionamentos baseados no respeito e na verdade, e que te permitem identificar, num olhar atento, os sinais que indicam a presença de alguém que não deseja o seu bem. Cada vez que você optar por agir com consciência e por transformar cada interação em uma oportunidade para crescer, estará, sem saber, erguendo um escudo que te protege e te torna mais forte. Essa força, construída a cada dia, te permite navegar pelos desafios da vida com uma serenidade que surpreende e te assegura de que, independentemente do que os outros possam dizer ou fazer, você é o único responsável pela sua felicidade. Ao integrar esses conhecimentos, você deixa de ser refém de influências negativas e passa a trilhar um caminho de sabedoria, onde cada passo é guiado pela verdade interior e pela convicção de que a sua paz é sagrada. Aproveite cada ensinamento, cada sinal revelado, como um convite para aprofundar a sua compreensão sobre as complexas relações interpessoais e sobre a natureza humana. Permita que esses insights sirvam de base para uma nova etapa na sua vida, onde o discernimento e a calma tornam-se os seus maiores aliados na superação dos conflitos.
Ao se abrir para essa nova visão, você não só se protege, mas também se posiciona como uma influência positiva, inspirando outras pessoas a buscarem a mesma clareza e a mesma serenidade. Essa troca de experiências e conhecimentos é o que fortalece a comunidade dos que, como você, desejam viver de forma mais consciente e alinhada com os valores mais nobres do estoicismo. Contemple a possibilidade de que cada conflito, por mais desafiador que pareça, pode se transformar em um momento de crescimento, bastando para isso que você escolha responder com sabedoria e não com reatividade. Quando você olha para as situações adversas com os olhos da razão, percebe que a maioria dos problemas se resolve não pelo confronto, mas pela capacidade de entender e de se destacar no meio do caos. Essa visão, embora simples em palavras, carrega em si uma profundidade que pode mudar radicalmente a forma como você se relaciona com o mundo, uma mudança que é, ao mesmo tempo, uma libertação e um ato de amor próprio. Portanto, ao colocar em prática estes ensinamentos e observar atentamente os sinais que o mundo e as pessoas ao seu redor oferecem, você se torna, de fato, um ser iluminado, capaz de discernir entre o que valoriza e o que precisa ser deixado de lado. Essa capacidade de separar o joio do trigo, de reconhecer os comportamentos que ameaçam a sua paz, é o fundamento para uma vida de integridade e de realização pessoal. A cada novo dia, permita que esses sinais te guiem e te inspirarem a buscar um ambiente mais harmonioso e um convívio mais verdadeiro, onde a maldade não encontre espaço para enraizar. Lembre-se sempre de que a verdadeira liberdade surge quando você decide que a influência negativa não mais determinará o curso da sua existência e que, com o autoconhecimento e a disciplina, você é capaz de transformar cada obstáculo em um degrau para o seu próprio sucesso. Muito obrigado por acompanhar esta mensagem transformadora. Se você se sentiu inspirado e acredita que estes 9 sinais claros de que há uma pessoa maldosa perto de você podem realmente te ajudar a identificar e a se proteger das energias negativas, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar nos comentários qual sinal te chamou mais atenção, ou se você já teve experiências que confirmem estes comportamentos. Compartilhe esta mensagem para que mais pessoas possam descobrir como reconhecer e se afastar da influência maldosa, construindo um ambiente de convivência mais saudável e verdadeiro. Que a sabedoria dos antigos te guie e que a sua jornada seja repleta de discernimento, paz interior e proteção contra tudo aquilo que não contribui para o seu bem-estar. Muito obrigado por assistir e que você se torne cada dia mais consciente do seu poder de escolher o que alimenta a sua alma.